Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, tá liberado almoçar e vamos falar de Tom Cavanagh. Você deve lembrar dele das séries da CW, ele fez o papel de Flash Reverso na série do Flash e fez também o papel que não era o mesmo em Superman and Lois. É um cara lá que estava bem relacionado na CW, chamado para os papéis e tal. E ele foi perguntado recentemente sobre Flash. Estamos fazendo, essa semana, 2 anos que o filme The Flash estreou. E a história do filme The Flash é curiosa demais, né? Porque é um filme que tinha uma função muito importante no DCEU e que acabou sendo um filme jogado na lata do lixo, escanteado como filme irrelevante pro DCEU. Vamos voltar um pouquinho no tempo, quando o Walter Hamada, que controlava a DC nessa época, resolve que a Liga da Justiça precisava de um remake. Precisava fazer um soft reboot na DC, porque estava muito complicado já há muitos anos, com as histórias se atropelando. O Henry Cavill estava pedindo cachês cada vez mais altos para ser o Superman, eles não estavam conseguindo bancar. E o Ben Affleck já estava de saco cheio do Batman, querendo desistir, já tinha entregue o The Batman. E o Walter Hamada teve essa ideia, então, de trocar o Batman e o Superman por outros atores fazendo Batman e Superman? Não. A ideia dele era colocar a Batgirl e a Supergirl fazendo esse papel da Kryptoniana e do morcego. E que o Batman seria pinçado do multiverso. Seria o Michael Keaton de volta como Batman velho, idoso, sendo uma espécie de mentor para essa nova Liga da Justiça, que aí talvez tivesse Aquaman, talvez tivesse ainda o Besouro Azul e por aí vai. Outros personagens estavam surgindo. Mas que deu tudo errado. Tudo errado, porque primeiro que o público não engoliu essa história de ficar sem Batman e Superman, compreensível. O filme da Batgirl foi cancelado, logo depois o filme da Supergirl também foi cancelado. E esse Flash que teria essa função de fazer essa jogada multiversal para poder fazer o soft reboot, algo que parece estar nos planos da Marvel para os próximos anos, acabou esse filme tão importante para fazer essa mudança de Superman virar Supergirl, porque a Supergirl, que era sobrevivente de Krypton naquela realidade, e a Batgirl, não sei o quê, aí mudou tudo. Porque o Flash foi adiado, depois adiado de novo, depois adiado de novo, o filme foi ficando cada vez mais confuso. Originalmente era para ser um filme mais ali inspirado no Flashpoint, que foi um evento dos quadrinhos com essa função de reorganizar o universo DC. Foi ficando cada vez mais à deriva. Até um momento que não precisava mais daquele filme. O filme não precisava mais dele, porque não ia ter mais reboot, porque quando sai o Walter Hamada, aí um breve período, Pam Abdy e Michael DeLuca, entra o James Gunn já começa a pensar num hard reboot, não num soft reboot. Então o James Gunn não ia precisar do Flash pra nada. A decisão foi soltar os 4 filmes que estavam prontos, já estavam filmados mesmo, tinha que dar satisfação pros acionistas, tinha que dar satisfação pros contratos, pros advogados, soltava do jeito que estava, e talvez dos 4 filmes o que mais tenha sofrido era o Flash. Porque o Shazam já estava mais ou menos ali independente, mais na sua própria história, na sua própria realidade. O Aquaman já vinha como uma resposta direta ao primeiro filme, $1 bilhão, já é um personagem bem mais popular nessa altura. O Besouro Azul era um azarão, não precisava fazer grande sucesso mesmo. Já o Flash tinha essa pressão toda, né, de ser originalmente o filme que ia colocar o universo DC de novo na linha. E que agora não fazia sentido colocar esse universo na linha, porque se tivesse, acabou. Então virou um filme sem sentido já de início. E não adiantou nada fazer aquela campanha mirabolante de colocar o Tom Cruise para assistir, de colocar o Gerald Smith para assistir, de colocar as celebridades dizendo que era o melhor filme do mundo, que tinha mudado a minha vida, e que era uma obra-prima, e o melhor filme que eu vi esse ano. Acabou que não serviu pra nada. E o filme, por estar mal acabado, ter sido mudado o roteiro várias vezes, filma com o Ben Affleck, filma com o Michael Keaton, filma sem os dois, por estar essa confusão toda, acabou sendo um filme largado. Ele não tá finalizado, esse filme. Você pega os efeitos especiais, eles não estão finalizados. Alguns estão, outros não. Você pega aquela cena dos bebês, é engraçado porque ela é de 2023, mas ela parece que foi gerada em inteligência artificial em 2025. Com a tecnologia de inteligência artificial hoje. Aquele tom meio plastificado é bem que a inteligência artificial está fazendo hoje. E o filme foi
um fracasso. Foi um fracasso, a crítica detestou, o público detestou, a bilheteria não respondeu e o resto é história. E o que o nosso amigo, agora vai começar o vídeo, Tom Cavanagh, falou sobre esse filme Flash? Falou que prefere muito mais o Flash da CW. E não é porque ele está envolvido com o Flash da CW, mas porque a versão do Barry Allen do cinema ficou boboca. Ficou besta. E com todas as restrições orçamentárias que a CW tinha, ainda conseguiu fazer um Barry Allen, Grant Gustin, muito mais próximo dos quadrinhos e do que se espera de um Flash do que fez o Barry Allen do nosso amigo Ezra Miller. O Flash do Ezra Miller era um contraponto cômico boboca para a Liga da Justiça. Porque o Zack Snyder tem um pouco essa dificuldade. Ele faz soluções visuais muito incríveis, eu admito. Mas na hora de criar personagens e relação entre os personagens, drama entre os personagens, ele tem dificuldade. E ele transformou o Flash nesse cara que tudo que ele fala é piada. Tudo que ele fala é uma piada, tem que ser engraçado. Tem que ser engraçado, tem que ser desconfortável, tem que ser aquele humor involuntário, tem que ter humor físico, dente caindo, aquelas bobagem, escorregar no chão, é isso. E o Flash do Barry Allen, do Ezra Miller, teve esse problema de ser bobo. Quando ele teve um filme próprio, ele virou um bobo, com ele mesmo mais jovem, bobo mais ainda. Conseguiram fazer um Barry Allen mais bobo que o Barry Allen bobo. E aí, no comparativo, é justo o Tom Cavanagh falar que o Barry Allen do Grant Gustin é muito superior, e eu admito. Pelo menos o que você espera do Barry Allen, dono do próprio programa, ou dono do próprio filme. Ele tem uma postura de protagonista. E não de um cara que está jogado na história porque ninguém conseguiu definir o que ele é, com a função dele exata para aquela história. Porque quando tá na Liga da Justiça, que todo mundo é muito sombrio, todo mundo é muito depressivo, todo mundo é muito melancólico, ele ajuda a dar esse contraponto, de subir um pouco o tom. Embora eu já ache que estava exagerado em Liga da Justiça. Quando você coloca um filme que só tem o Flash, você tem toda essa bobagem potencializada. Quando bota o mais bobo que ele, então, aí vira um filme besta. Praticamente uma comédia. Alguns momentos de drama, claro, não é só bobagem o filme, mas mesmo assim, na concepção do personagem, na entrega do personagem, eu concordo com o ex-vilão do Flash que a versão da CW é superior. E ele não tá falando nada demais, não tá falando nada de besteira. Pode ter sido indelicado com os colegas, mas realmente ele defender aqui o time dele não é uma inverdade, por assim dizer. Mas eu quero saber de você, qual é o seu Flash preferido? Você entendeu o que eles queriam fazer com o Flash do Ezra Miller nesse filme? Qual que era a solução ali? Qual que era a função dele? Escreve aqui embaixo a sua opinião e daqui a pouco a gente tá de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas pra você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.